Olá pessoal, retomando então os nossos estudos de Direito Constitucional, paramos no final do primeiro bimestre quando comentávamos sobre o princípio da separação de poderes, né? Aquela ideia de separação das funções de poder político dentro do Estado, né? Que fizemos todo um retrospecto histórico, falando do surgimento da ideia, ainda com Platão, né, na Antiguidade. Depois comentamos também a evolução desse raciocínio, tendo chegado até a teoria idealizada por Montesquieu, né, que veio a ser implementada na nossa Constituição Federal de 88. Né? Então, Montesquieu, ele mencionava que para que houvesse ali uma separação de poderes equilibrada, para que um poder então não se sobrepusesse sobre outro, né, não fosse um poder mais forte e tivesse mais soberania, mais poder, né, dentro do Estado, Montesquieu idealizou um sistema de divisão com controle recíproco. Né? Ele chamou esse controle de sistema de freios e contrapesos. Então explicava o autor que não bastava separar as funções em legislativo, executivo e judicial, né? Deveria haver mecanismos de controle de um poder sobre o outro. Assim, a separação de poderes seria efetiva, né? E esse sistema de freios e contrapesos criava-se então as funções de controle recíproco, no qual um poder iria frear o outro e ser também pelo outro freado, né? No sentido então de esses freios e contrapesos, no sentido também de balancear, né, funções atípicas de controle para garantir um contrabalanceamento, um equilíbrio entre os poderes constituídos no Estado. Tá? Então, ele pregava esse sistema de freios e contrapesos, né? Na verdade, ele criou esse sistema de freio de contrapesos que veio a ser implementado, que veio a ser colocado na nossa Constituição Federal de 88. E finalizávamos os nossos estudos antes da semana de prova, quando falávamos das funções típicas e atípicas, né? As funções atípicas são essas funções de controle recíproco de um poder sobre o outro. São, na verdade, a implementação do sistema de freios e contrapesos, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário, portanto, eles têm funções típicas, que são funções precípuas, funções principais exercidas por excelência, né? Que no legislativo é legislar e fiscalizar o executivo, né, quanto ao cumprimento da lei orçamentária. No poder executivo, a função típica dele, a função principal é a de administração do Estado, de execução, né, das leis, das políticas públicas dentro do Estado. E o poder judiciário tem a função típica judicial, ou melhor, jurisdicional, né? A função de aplicar jurisdição nos casos concretos, de aplicar o direito nos casos concretos, dirimindo os litígios e concedendo justiça no seio da sociedade. Tá? Além dessas funções típicas, tem os poderes também, a nossa Constituição traça, pela aplicação do sistema de freios e contrapesos, né, cria as chamadas funções atípicas. E a nossa Constituição, nós até comentamos no último slide que analisamos, né, ainda no primeiro bimestre, funções atípicas exercidas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? E cumpre-nos agora comentar um pouco mais, ou melhor, trazer outros exemplos de que a nossa Constituição ela implementa esse sistema de freios e contrapesos criado por Montesquieu, né? E a título de exemplo, então, né, ou melhor, destacando que as funções atípicas, portanto, são essas funções que representam o chamado sistema de controle recíproco de um poder sobre o outro, sistema de freios e contrapesos entre os poderes do Estado, né? E a nossa Constituição ela traz um complexo de mecanismos aí de controle recíproco de um poder sobre o outro. Esses mecanismos é que dão aí demonstram, né, representam essa teoria de sistema de freio, esse sistema de freios e contrapesos pensado por Montesquieu.
ok? Então, trazendo outros exemplos, além daqueles que comentamos, né, da lei de o Senado julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade, o Executivo de legislar por meio de medidas provisórias, né, o Poder Judiciário de também legislar através de súmulas vinculantes, a gente traz agora outros exemplos para vocês, colacionados no material, aí nos slides que nós estamos, na parte que estamos seguindo do nosso material, tá? Então estamos ali no slide número 204. Primeiro vamos falar de mecanismos de controle do legislativo sobre o executivo, tá? Depois vamos falar do legislativo sobre o judiciário, depois do executivo sobre o legislativo, do executivo sobre o judiciário e do judiciário sobre o legislativo e do judiciário sobre o executivo, tá? Então fica claro que há uma divisão aí, né? Um sistema no qual um poder controla o outro e ao mesmo tempo é pelo outro controlado, né? Então nada mais é do que esses mecanismos de controle recíproco, certo? Primeiros exemplos aí são os mecanismos de controle do legislativo sobre o executivo. E aí a gente cita como exemplo o artigo 49, inciso 5 da Constituição, que trata da possibilidade do legislativo sustar atos normativos que exorbitem o poder regulamentar cabível ao poder executivo, né? O poder regulamentar, pessoal, nada mais é do que aquela atribuição, né, concedida ao chefe do Poder Executivo. A Constituição ela traça lá no artigo 84, inciso 4, né, que compete ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis aprovadas no âmbito do parlamento, tá? Então o poder regulamentar nada mais é do que a edição de atos normativos pelo executivo para complementar as leis aprovadas no parlamento, possibilitando, através dessa regulamentação, uma efetiva e uma melhor aplicação das leis, tá? Porém, temos que destacar que o que cabe ao executivo é apenas o poder de regulamentar as leis. Ele não pode, sob o pretexto de de estar no exercício desse poder regulamentar, querer alterar a lei, né? Porque a alteração da lei é competência típica do legislativo, tá? Então, se o executivo faz isso, ele estaria cometendo um abuso a esse poder regulamentar. E é esse abuso, né, que pode ser sustado na forma do 49, inciso 5, sustado por parte do Poder Legislativo, tá? Então, ainda sobre o poder regulamentar, temos que mencionar que ele é normalmente formalizado através de um decreto, tá? Os decretos que vem aí, isso tá também no 84 da Constituição, né? Que diz que compete ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei, tá? Então, a gente traz aí a título de exemplo, por exemplo, para vocês, a lei do pregão, né? Que estabelece ali a modalidade de licitação no âmbito da administração pública do pregão presencial ou eletrônico, tá? Que é a lei 10.520. Essa lei aprovada pelo Poder Legislativo define todo o modo de realização da licitação na modalidade de pregão, tá? Essa lei ela foi regulamentada pelo Poder Executivo. Ela foi regulamentada no decreto 10.024 de 2019, tá? Então a lei 10.520 de 2002, ela depois foi regulamentada em 2019 pelo decreto 10.024, ok? Voltando a falar dessa questão do poder regulamentar, então, né? Fazendo a leitura do 49, inciso 5. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites de sua delegação legislativa. Então, quando o Executivo ele acaba extrapolando esse poder de regulamentar as leis para uma perfeita aplicação delas, né, e acaba invadindo a esfera de competência do Poder Legislativo, trazendo, na verdade, através do poder regulamentar, uma verdadeira alteração na lei, o Poder Legislativo tem um mecanismo de controle, que é esse mecanismo de sustar esses atos normativos, esses decretos, esses regulamentos, que o presidente da República venha exorbitar a sua competência regulamentar,
tá? Pelo princípio da simetria, o poder regulamentar que cabe ao presidente da República no âmbito federal, cabe também ao governador no âmbito estadual de regulamentar as leis estaduais e ao prefeito também, por meio de decreto, regulamentar as leis municipais, ok? Então, o primeiro mecanismo de controle aqui do legislativo sobre o executivo. Depois a gente cita outro mecanismo, que é o 57, inciso 4, e também vem mencionado no 66, parágrafo 4º, a questão da deliberação do veto presidencial pelo poder legislativo, tá? Quando vocês estudarem o processo legislativo, vocês vão ver que depois da aprovação de uma lei, né, no âmbito do poder legislativo, essa lei ela é encaminhada ao presidente da República, tá? Para que o presidente da República possa sancioná-la, né, transformando então, né, numa lei, né, após a sua publicação, dando vigência a essa lei. Ou ele pode vetar. Ele veta em razão de inconstitucionalidade ou em razão de interesse público, tá? Então, o presidente da República ele poderia vetar, ou seja, ele impede que aquele texto aprovado no parlamento se transforme em lei, né? Ele pode vetar por razões de interesse público, porque não há interesse público na aprovação daquela lei. E ele pode também vetar em razão da lei ofender a Constituição, tá? Ou seja, por motivo de inconstitucionalidade. E o 57, inciso 4 da Constituição, ele fala sobre essa deliberação a respeito do veto por parte do Poder Legislativo, podendo derrubar o veto presidencial.